do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Está feliz? Glória a Jesus. Tá, Gênesis capítulo de número 19. Gênesis capítulo de número 19, versículo de número 17. Gênesis capítulo de número 19, versículo de número 17. Tá, que Deus possa abençoar a todos de uma forma especial. Pastora Regina, Deus abençoe. Tá? Obrigado pelo contato. Tá bom? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Daniel. É um amigo. Tá? Que Deus possa abençoar, né, de uma forma especial a cada um dos irmãos que aqui estão. Tá? Deixe um abraço, pastor Ari, pastora Marlene, que Deus venha abençoá-los. Tá? Está escrito assim: assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: livra-te, salva a tua vida depressa, não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar durante a tua jornada pela planície. Foge para a montanha, a fim de não pereceres com os demais. Olha para no mínimo duas pessoas e diga para ele ou para ela: foge, não olha para trás e não pare pelo caminho. Tome seu assento, por favor. O texto em que ora acabamos de ler fala acerca e a respeito de um dos textos mais conhecidos, falados, mencionados e ministrados na lição do Antigo Testamento, a saber, a fuga e o livramento que Deus dera a um homem por nome de Ló, e o mesmo era sobrinho de um homem por nome de Abraão. Gênesis capítulo de número 11, Deus faz uma promessa para um homem por nome de Terá, dando a ele uma direção e um direcionamento. Porém, o mesmo não vai fazer, não vai executar, não vai viver aquilo que Deus lhe ordenara. Porém, a direção que Deus dera para Terá, quem vai viver é o seu filho por nome de Abraão. Gênesis capítulo de número 12. A palavra do Senhor veio a Abraão dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A primeira coisa que a palavra vai fazer com Abraão é: primeiro, vai tirar o mesmo do comodismo. Segundo, vai dar uma direção nova. Terceiro, vai despertar e levantá-lo. Quarto, vai fazer ele caminhar. Olha a primeira expressão que Deus usa com Abraão: levanta-te, sai da tua terra, da tua parentela, e vai da tua casa, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha o que Deus está dizendo para esse moço aqui. Eu aqui aprendi uma verdade, pastora Regina. A primeira verdade que eu aprendo é: quem é que conhecia a voz de Deus nesse período? Se Terá era alguém que trabalhava esculpindo imagens, era alguém idólatra. O pecado estava alastrado naquele tempo e naquele período. Porém, quando a voz de Deus alcança o coração de alguém, a voz de Deus, ela é inconfundível. Então, logo quando Deus fala para Abraão dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais. Primeiro, Deus está dizendo: para viver o que eu tenho para ti, é necessário cortar alguns vínculos, é necessário se separar de algumas pessoas. Vou melhorar meu argumento aqui, tá? É necessário cortar o cordão umbilical. Era Deus dizendo para Abraão: Abraão, eu não te quero dependendo dos teus familiares, eu te quero dependendo apenas da minha presença. Como assim, pastor? É Deus dizendo para alguém aqui: eu não te quero debaixo da dependência dos homens, eu te quero debaixo da minha dependência. Eu não te quero dependendo de familiares, eu te quero dependendo apenas da minha presença.
Por quê, pastor? Porque quando o homem te estende a mão, há uma probabilidade muito grande de o homem passar aquilo que ele fez em rosto, aquilo que ele fez na tua cara. Porque quando o homem faz, ele bate no peito e diz: quem fez sou eu, quem abriu foi eu, quem ajudou foi eu, quem levantou foi eu, quem estendeu a mão foi eu. Aleluia. Deus está dizendo para alguém aqui: por isso que eu vou começar a cortar alguns vínculos da tua vida, porque eu não divido a minha glória com ninguém. Aquilo que eu faço, a glória é minha, o poder é meu, a majestade é minha, a honra é minha. Por isso que você precisou de ajuda por esses dias, e Deus me trouxe aqui essa tarde chuvosa para dizer para alguém aqui qual é a primeira palavra, pastor. Por isso que você precisou de ajuda e ninguém te ajudou. Por isso que você precisou de uma mão amiga e ninguém te estendeu essa mão amiga que você precisou. Por isso que você precisou, aleluia, de uma mão estendida e ninguém te estendeu a mão. Por quê, pastor? Porque aquilo que é para Deus fazer, ninguém vai fazer por você. É Deus que vai entrar nessa luta, é Deus que vai entrar nessa guerra, é Deus que vai entrar nessa peleja. Levante a sua mão, levante por gentileza. Prega a Deus da minha boca na introdução dessa mensagem para alguém aqui: sou eu que vou entrar na tua luta, sou eu que vou entrar na tua guerra, sou eu que vou entrar na tua peleja, porque a minha glória eu não divido ela com ninguém. Deus vai fazer. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrar. Irmão, ele quando ouviu a voz de Deus, ele obedeceu, sim ou não? Ele hesitou? Ele teve dúvida? É engraçado. Tem gente que Deus fala, ele ouve a voz de Deus, mas tudo que os outros falam faz ele duvidar daquilo que Deus falou. Quem sabe o que ouviu de Deus foi você. Está com dúvida por quê? Que é isso, pastor? Irmão, eu sou prova viva disso. Ano de 2021, eu vim pregar aqui e Deus disse assim para mim, através de 4 pessoas: eu vou te trazer do Ceará para cá, para dar estabilidade e vou te honrar nessa terra. Assim que eu vim para cá, porque Deus visitou meu próprio pastor lá, assim que eu cheguei aqui, a primeira palavra que eu ouvi de uma mulher foi: veio fazer o que aqui? Aqui é terra que mata profeta. Eu disse: só sou para a senhora. Não, irmão, do mesmo jeito que veio, foi. Só se for para a senhora, porque aqui Deus vai me honrar nesse lugar. Tenha convicção daquilo que Deus te falou. Por quê, pastor? Porque a voz de Deus, ela é inconfundível. E quando Deus fala, ninguém tem poder para desfazer aquilo que Ele falou. Que é isso, pastor? O que o homem fala, o homem desfaz. O que o diabo fala, Deus desfaz. Mas o que Deus fala, ninguém tem poder para desfazer. É Deus dizendo para alguém aqui: se eu falei que vou restaurar, eu restaurarei. Se eu falei que vou restituir, eu restituirei. Se eu falei que vou organizar, eu organizarei. Se eu falei que vou curar, eu curarei. Se eu falei que vou libertar, eu libertarei. Se eu falei que vou levantar, eu levantarei. Se eu falei que vou fortalecer, eu fortalecerei. É Deus dizendo para alguém que não tenha dúvida, porque quando Deus fala que vai fazer, Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. É Deus dizendo para alguém aqui: descansa o teu coração, acalma a tua alma. Vou melhorar meu argumento aqui para ver se dá uma glória. Prepara o culto em ação de graça, porque aquilo que Deus falou, Ele tem poder para fazer, e o nome dEle vai ser glorificado na tua vida. Vai, oh glória. Eu estou sentindo Jesus aqui, irmão. Glória.
Lomavazi de remaraciteua. Primeiro, a palavra vai dar uma nova direção. Tu está preparado para receber a direção que Deus tem para a tua vida? Não é a que tu quer, é a que Deus tem para você. Porque geralmente a gente quer que Deus faça aquilo que nos agrade, é ou não é? Mas deixa eu te decepcionar aqui essa tarde. Se a tua vontade estiver alinhada à vontade dele, ele faz. Mas se não tiver, linguagem de cearense, tá? Tira o cavalinho da chuva. Por quê, pastor? Porque Deus não faz o que tu quer, Deus faz o que Ele deseja fazer na tua vida. Por quê, pastor? Porque a vontade dele é muito melhor do que a nossa. É a Bíblia que diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que é isso, pastor? Olha para cá. A palavra de Deus para Abrão vai dar uma nova direção. Segundo, vai tirar ele da casa e vai levar ele para a terra. Casa, lugar pequeno e limitado. Terra, lugar grande e espaçoso. Casa, projeto de Terá. Terra, projeto de Deus. É Deus dizendo para alguém que a minha palavra, se você resolver me obedecer, ela vai te tirar de um lugar pequeno e limitado e vai te colocar em um lugar grande e espaçoso. Segundo, ela vai te tirar de um local, aleluia, que o projeto é dos homens e vai te levar para o projeto que ele tem para a tua vida. Levante a sua mão, levante. Não levante apenas uma, não, levante as duas, que eu vim com vontade de profetizar essa tarde aqui. E qual é a palavra, pastor? Deus está dizendo para alguém nessa tarde aqui: se prepara, Deus vai te tirar de um local pequeno e limitado, porque Ele tem um lugar grande e espaçoso para ti colocar. Segundo, Ele vai te tirar debaixo do projeto dos outros, porque Ele tem o próprio projeto dele para colocar na palma da tua mão. Prega a Deus na minha boca para alguém aqui. Alguém falou e disse: não vai porque não vai dar certo, não pisa porque vai dar errado. E Deus está dizendo: aonde tu pisar eu piso, aonde tu tocar eu toco, aonde tu abrir a tua boca é a minha voz que vai ecoar naquele lugar. A bênção não está no lugar, a bênção está em você. Deus está dizendo para alguém aqui: se prepara, eu tenho lugares extraordinários para te colocar. Vai! Eu estou com vontade de correr aqui, glória. Aleluia. Aleluia. Abavazi de remarácia. Deus disse: Abrão, a tua descendência será como as estrelas do céu e a areia. Irmão, só a nível de conhecimento, tem mais estrela ou mais areia? Eita, vou dar um nome na cabeça de alguém, pastor. Tem mais estrela ou mais areia, gente? Tem mais estrela, irmão. Cada constelação é bilhões. E o engraçado é que o nosso Deus é tão grande que chama cada uma pelo nome. E elas comparecem diante dele. Porém, quando Deus diz para Abrão: a tua descendência será como as estrelas do céu e a areia da praia. Primeiro, simplificando, ele está dizendo: a tua posteridade será incontável. Segundo, as bênçãos de cima são muito maiores do que as bênçãos. As promessas do céu são muito maiores do que as promessas da terra. Continua o texto: quem te abençoar, eu vou. Quem te amaldiçoar, eu vou. Olha para quem está do lado aí e diz assim, ó, diz para ela: se eu fosse tu, eu começaria a me abençoar a partir de agora. Porque se tu me amaldiçoar, Deus vai te pegar de jeito. Aleluia. Aleluia. Segura. Deus dá uma direção para Abraão. Porém, Deus vai fazer algumas mudanças, começando pelo nome. Repita comigo: mudança é necessário.
vai acrescentar um A no nome de Abraão, que vai ficar Abraão, e vai tirar o I de Sarai, e agora ela vai se chamar Sara. Por quê, pastor? Porque na caminhada do Evangelho, Deus sempre vai nos moldar, tirando algo e acrescentando algo. Perder algumas coisas é necessário. Daqui a pouco eu chego aqui, tá? A promessa foi para quem? Aí Abraão vai levar a esposa, mas aí de quebra vai levar o sobrinho. Eu começo a pregar agora, tá? Vai levar o sobrinho. Porém, vai acontecer uma grande fome naquela terra onde Abraão vai descer para o Egito. Quando desce Abraão para o Egito, o seu sobrinho está com ele. Mas quando retorna, ambos os dois vão prosperar. O texto vai nos dizer que os dois estavam tão grandes, mas tão grandes, que a terra não cabia a eles. Que os pastores de ambos vai começar a brigar, porque não cabiam naquele ambiente. E eu aprendi uma verdade que Deus me quebrou hoje lá em casa, e disse assim: Magno, quem sabe quem é, quem sabe qual a sua identidade, não briga por espaço. Não briga por lugar. Não briga por posição. E eu vou falar, tá? Aqui tem espaço para todo mundo. Aqui não é lugar de disputar. Aqui ninguém compete. Aqui a gente se completa. Aqui quem não prega canta, quem não canta ora, quem não ora abraça, quem não abraça estende a mão, quem não estende a mão limpa chão, quem não limpa chão limpa cadeira, quem não limpa cadeira limpa banheiro, quem não prega aqui prega lá, quem não prega lá prega aqui. Mas aqui tem espaço para todo mundo. O problema da minha geração é que só briga por esse espaço aqui. Deus está dizendo: aqui não é lugar de competir. Quem sabe quem ele é em Deus e quem sabe quem Deus é na vida dele, não briga por espaço. Aqui ninguém vai cair para tu subir. Aqui todo mundo vai subir de mão dada. Oh glória, oh glória. Escute. Mas Deus disse assim para mim: Magno, Ló, o nome Ló significa véu. Aquele que anda de visão tampada, aquele que não tem visão. Por quê? Porque Ló não entendeu que a bênção não estava com ele. A bênção estava com quem ele andava. Olha para cá. A bênção estava com Abraão, sim ou não? Ou era com Ló? Ló prosperou por causa de quem? Aí ele não entendeu. Irmão, se tu está sendo abençoado só porque tu está perto de alguém, tu vai querer sair de perto da pessoa? Hã? Tem nem perigo, irmão. Eu não sei se tu, mas eu não quero não. Sim ou não? Por quê, pastor? Porque Abraão era uma fonte. Ló era um poço. O poço que recebia da água que jorrava da fonte. Mas quando é desvinculado, as coisas vão começar a descer. Por quê, pastor? Porque no tempo que aquele que anda com quem carrega a bênção decide se afastar, ele não é mais abençoado. Então agora aquilo que ele recebia, que estava multiplicando, vai começar a dividir, vai começar a subtrair. Então, consequentemente, vai começar a se acabar. Sim ou não? Sim ou não? Se ele não recebe mais. Aí agora, Abraão entendendo quem ele é, e entendendo quem estava com ele, ele vai chegar para lá e vai dizer assim: eu não quero ter a tua inimizade e nem quero brigar contigo. Se tu escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher ir para a esquerda, eu vou. Porque Abraão entendeu uma verdade, que a bênção não estava no lugar, a bênção estava nele. Aí eu vou melhorar meu argumento aqui, tá? Aí Ló, ele vai olhar para onde? Para as campinas. Essas campinas que ele olha aqui, a Bíblia diz que é semelhante ao jardim de Deus, o Éden. Ao jardim que ele colocou no Éden, perdão. Aí aqui ele vai se encantar por aquilo que ele viu. Ele vai ser encantado, chamado, convencido por uma visão falsa.
E ele vai acabar indo para uma terra que ele não era para ir. Que terra é essa? Terra de Sodoma e Gomorra. A escolha foi por aquilo que ele viu. E biblicamente falando, a gente não pode escolher nada pela aparência. Porque quem escolhe alguma coisa pelos olhos será também enganado. Por quê, pastor? Porque nem tudo que é verde hoje, amanhã será verde. Tem árvore que hoje é verde, mas amanhã ela secará. E Deus está dizendo para alguém aqui: para de querer escolher as coisas debaixo de uma visão carnal. Porque você vai quebrar a sua cara. Que é isso, pastor? Quem não se lembra aqui de 1 Samuel capítulo 16? Disse Deus a Samuel: eu não olho para a aparência, eu não vejo como vê o homem, eu olho para o que está no coração. Ou seja, Deus não vê como nós vemos. Porém, enquanto Ló escolhe um lado, Abraão escolhe um ambiente de deserto. Para um ambiente que ele escolhe é o lugar que ele vai ser abençoado, sim ou não? Levante a sua mão, levante. Levante a sua mão, levante. Ao olhar de alguém está dizendo é seco. Ao olhar de alguém está dizendo não vai ter vida. Ao olhar de alguém está dizendo vai morrer. Ao olhar de alguém está dizendo vai padecer. Ao olhar de alguém está dizendo nada vai prosperar. E Deus está dizendo: eu estou contigo, vai. Eu estou contigo, anda. Eu estou contigo, pisa. Eu estou contigo, entra. Eu estou contigo, abraça. Eu estou contigo, coloca a tua mão. Eu estou contigo, vai lá porque vai dar certo. Pastor, mas alguém foi e não deu. Você não é alguém, você é diferente. Você carrega uma promessa. Se você andar debaixo da direção que Deus te deu, aonde você for, a bênção de Deus, ela vai te alcançar. Prega Deus da minha boca para alguém essa tarde aqui: eu sou Deus que estou entrando contigo em lugares que alguém disse que não teria vida, mas a vida vai chegar, a bênção vai chegar, a prosperidade vai chegar no ambiente. Só porque você pisou e me obedeceu, a minha promessa, além de te alcançar, ela vai te abençoar em alguns ambientes. Vai. Eu estou lembrando de uma breve história aqui. Uma igreja estava padecendo. Um jovem se converte. Quando o jovem se converte, doido para trabalhar na obra. Aí agora o pastor disse: cuida do culto da tarde, que não vai ninguém no culto da tarde. Daqui a pouco, o culto começou a lotar. Irmão, tinha tanta gente no culto da tarde, que agora um obreiro enciumado chegou para o pastor e disse: pastor, esse jovem vai dividir a igreja. Coloca ele para cuidar do ciclo de oração. O jovem foi cuidar do ciclo de oração. Daqui a pouco ele começou a orar. Aí começou a chegar gente, começou a chegar 1, 2, 10, 15, 50, 70 pessoas no ciclo de oração. O mesmo obreiro enciumado chegou o pastor e disse: pastor, esse jovem vai dividir a igreja, porque aonde ele vai, o povo vai atrás dele. Ele tem um grande potencial. Coloca ele em outro lugar, coloca ele para cuidar de criança. Daqui a pouco, o pastor colocou o jovem para cuidar das crianças. Em um certo culto de domingo, o pastor agora começa a ouvir as crianças marchando em cima do altar da igreja. Aí agora o obreiro chega ao pastor e diz: pastor, o que está acontecendo? Aí o pastor olha para o obreiro e diz: sobe lá para ver o que está acontecendo e desce para me avisar. Quando o obreiro subiu, ele subiu e não desceu, porque quando ele subiu, a criança botou o dedo na cara dele e disse: assim diz o Senhor, da mesma unção que está na vida dele, tu recebe agora. O obreiro foi batizado como Espírito Santo. Daqui a pouco o pastor olhou para a esposa e disse: sobe lá e me diz o que está acontecendo. Aleluia. A esposa do pastor subiu. Daqui a pouco ela não volta mais. Aquela mulher também foi cheia do Espírito. Daqui a pouco o próprio
pastor sobe. Quando o pastor sobe, Deus toma a boca de uma criança e diz: aonde tu colocar ele, eu vou abençoar, eu vou multiplicar a obra de suas mãos. A bênção não está no lugar, a bênção está na vida dele. Aonde Deus te colocar, as coisas vão começar a fluir. O que está travado destrava, o que está fechado se abre, o que está parado movava, de remava ceia, plomava canto mandaraciteuafá. Deus está dizendo para alguém que se prepara, tem um tempo novo chegando para a tua história. Escute, aí o texto diz, Gênesis 13, versículo de número 12, que Ló, ele vai morar perto de Sodoma. Capítulo 14, versículo 12, ele está morando dentro de Sodoma. Porém, no capítulo 19, ele já está na porta de Sodoma. Primeiro, se aproxima. Segundo, entra. Terceiro, ele senta. Quem é que ficava na porta da cidade? Os juízes da cidade. Ou seja, ninguém cai da noite para o dia. Primeiro se aproxima. Segundo entra, depois já está exercendo autoridade. Por quê, pastor? Sabe como é que o homem esfria? Não é preciso orar muito não. Já orei demais. 5 minutos tá bom. Irmão, quanto mais oração, mais. Quanto mais tu ora, menos tu peca. Quanto mais tu peca, menos tu ora. Porque a oração te afasta do pecado. Mas o pecado também te afasta da oração. Ló, ele não entrou e não exerceu autoridade em Sodoma da noite para o dia. Foi de passo por passo, de vez por vez. Não é necessário estar todo culto na igreja, não. Não é necessário orar, não. Não é necessário ler Bíblia, não. Aí é. Porque tem gente que quer bênção, mas não quer se preparar para a bênção. E Deus não entrega milagre para quem está despreparado. Deus, ele primeiro te prepara. Porque é uma geração de crente, é o crente 6 horas. Você conhece? Hã? É. Irmão, pedir oração é errado. Mas viver só pedindo oração para os outros, aí é que está. Porque a oração de alguém pode até te ajudar no momento, mas não vai te ajudar a vida toda. Como assim, pastor? Escute bem. Ló, ele se aproxima, ele entra. Enquanto isso, Deus está trabalhando na vida de Abraão. Porque Abraão vai ter algumas crises. E uma das crises dele é: Senhor, estou velho. Cadê o meu filho? Cadê a minha promessa? Aí Deus disse: Abraão, sai da tenda. Conta as estrelas se é que tu pode. Porque a tua descendência, Abraão, vai ser igual às estrelas do céu. Porém, é a Bíblia que diz que Sara, ela vai querer dar uma ajudinha para Deus. Daqui a pouco a gente chega em Sodoma, tá? Mas tem paciência. Deus não precisa da nossa ajuda para fazer o que Ele prometeu. Ele precisa da nossa fé e da nossa obediência. Mas sabe qual é o nosso problema? Que a gente vive numa geração micro-ondas. Que geração é essa, pastor? Pede pela manhã e quer à tarde. Pede à tarde que é à noite. Pede à noite que é pela madrugada. Pede pela madrugada e já quer pela manhã. É ou não é? Mas enquanto isso, enquanto não chega, vai dando glória. Vai dando aleluia. Por quê, pastor? Porque Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Aleluia. Deus está nos tratando essa tarde aqui, pastora Regina, e está dizendo: aprende a confiar em mim. Que é isso, pastor? Irmãos, coisa boa é depender de Deus todo dia. Por quê? Você acha que Deus te aperta para quê, irmão? É
para tu murmurar? Hã? Deus te aperta para quê? Por quê, pastor? Porque é impossível se aproximar de Deus sem ser ferido por Ele. Ele te fere para te aproximar. Por quê? Porque aquele que mais Deus fere é aquele que mais Deus usa. Mas sabe qual é o problema? Que a gente está ouvindo o evangelho coach. Que evangelho é esse? Não pode mais sofrer. Não pode mais ser... Eita. Não pode mais ser ferido. Vem para cá que tu não vai sofrer não, vai passar por luta não. Vai nada. Vem para cá. Vem. Vai não passar por luta não. É Deus dizendo para alguém que aprende a confiar em mim. Para de querer colocar a tua mão onde a minha está trabalhando. Para de querer colocar a tua mão onde a minha está trabalhando. Aí tem alguém aqui dizendo, Senhor, alcança lá. E Deus está dizendo, antes de alcançar lá, eu quero te tratar hoje aqui. Senhor, molda lá. E Deus está dizendo, eu quero te moldar hoje aqui. Ninguém amadurece sorrindo, ninguém cresce sorrindo, ninguém desenvolve sorrindo. A gente amadurece é na pancada, a gente cresce é na pancada. Por quê, pastor? É melhor sofrer com Jesus do que estar com a mãozinha na cabeça, sendo adulado pelo diabo lá fora. Deus está dizendo para alguém aqui, tu sofre, mas eu estou contigo. Tu chora, mas eu estou contigo. Eu não te abandono. Eu não te abandono. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Vou te contar algo particular que eu tive com Deus. Algumas pessoas aqui viram quando eu sofri um acidente em novembro. Estava na rede social. Dia 7 de novembro, bati meu carro. A senhora Gina, eu creio que a senhora sabe disso. Dia 24, se não me falha a memória, eu viajei para Governador Valadares. Além de perder meu carro, bati na traseira do outro carro, só o prejuízo do outro ficou 10 mil. Glória, dê glória. Por quê, pastor? Você está mandando da glória. Porque Deus falou comigo na semana que eu bati o carro 3 vezes. Usou minha mãe no sábado, usou minha pastora na terça, não te apega o carro, vou tirar e vou te dar outro. Eu fiquei tranquilo. Vou tirar e vou dar outro. Eu disse, Jesus vai ir. Aí quando foi na quarta-feira, Deus usou o pastor Adailton. Te vejo como Jó passando por um tempo de perca. Eu disse, ixi, me arrebentei. Já era, o prejuízo chegou. Ô irmão, senti na hora, isso na quarta. Na quinta-feira bati o carro. Saí sem nenhum arranhão, irmão. Desci uma ribanceira, saí sem nenhum arranhão. Fui pregar em Governador Valadares. Quando chego lá, Deus me faz ouvir a oração da pastora. Amanhã é o nosso aluguel. E eu não tenho R$1 para pagar o aluguel. Aí Deus gritou dentro de mim e disse, vai cruzar o braço ou vai pagar o aluguel dela? Eu disse, Jesus, estou precisando de 10 mil. O senhor está mandando pagar um aluguel de 1.000 nas minhas contas, vai ficar faltando 11. Segura, irmão. Aí eu, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Fiz o que Deus mandou. Ganhei, tinha ganhado um relógio, equivalente a R$1.500 o relógio. Viajei para São Paulo, preguei terça, quarta e quinta, Cordeirópolis. Sexta-feira fui pregar em Piracicaba. Quando eu vou pregar em Piracicaba, botar a blusa, Deus disse, bota o relógio. Aí eu, vixi, perdi o relógio. Na minha mentalidade era, vou levar o relógio para Brasília, vou vender o relógio, para começar a pagar o conserto do carro. Chego na igreja, primeiro canto que o pastor olha é para onde? Eu tomo um relógio e sai de perto de mim. Já estava zangado com Jesus, irmão. Estava bravo com Jesus já. Aí eu fui para o hotel onde eu estava hospedado, joelhei para orar, o Senhor está errado. E comecei aquela oração de desabafo. Está errado, estou precisando de 10 mil, e o Senhor manda eu pagar um aluguel de 1.000,
E ainda manda dar um relógio. Aí Deus gritou dentro de mim e disse: Magno, é para saber onde está o teu coração. Aí eu disse: tem certeza, Jesus? Eu já dei uma casa para a tua obra e até hoje eu moro de aluguel. Aí ele disse: é porque tem algumas coisas aí que precisam ser tratadas ainda. Aí eu entendi, Jesus. Viajei para o Ceará, preguei 13 dias. Quando retornei, não me pergunte como. Deus botou o dinheiro do conserto do carro na minha mão e ainda me deu um outro carro para a glória de Deus. E comprei o carro à vista, tá? Aleluia. Irmão, crente não é normal. Crente não é normal. A gente crê num negócio que ninguém crê. Por isso que a gente vive um negócio que poucos vivem. Escute isso, por favor. Aí agora Abraão vai duvidar, mas Deus ele vai reforçar a promessa. Porém, ao chegar no capítulo de número 19, depois que Abraão já tinha livrado Ló na primeira guerra dos reis, escute isso. Abraão sempre orou e intercedeu por Ló. Porém, chegando no capítulo 19, ele vai ter um tete a tete com Deus, dizendo: Senhor, e se naquela terra tiver 50 justos, o Senhor destrói? Deus disse: não. 40, não. 30, não. 20, não. E 10, não. Eu te pergunto, tinha 10 justos naquela terra? Irmão, Sodoma e Gomorra era uma terra promíscua, sim ou não? Sim ou não? Porém, a oração de Abraão, a intercessão dele, é que santificou Ló. Ele aqui é uma tipologia de Cristo. Porém, quando os homens vão lá, aí Ló está na porta da cidade. Ele era aquele que exercia governo naquele lugar. Exercia autoridade, ele que julgava. Entenda bem. Aí agora os anjos do Senhor vão lá. Eles estavam representando o próprio Deus. O texto diz que eles queriam passar. Ló queria que eles ficassem, mas eles queriam passar. Por quê, pastor? Por causa da promiscuidade daquela cidade, daquele povo. Aí Ló vai constrangê-los a ficar. Por quê? Porque mesmo Ló naquele ambiente, ele aprendeu alguns princípios de honra. Primeiro, hospitalidade. Segundo, ele vai alimentá-los. Primeiro, hospitalidade. Segundo, ele vai alimentar. Resume, pastor. Em termos aqui, Ló está honrando eles. Por quê? Porque não adianta apenas receber a presença de Deus. Nós temos que alimentar a presença de Deus. Não, vou repetir isso aqui para o coração de alguém, tá? Porque geralmente a gente alimenta tudo, menos a presença. A gente investe tudo, menos na presença. Segura. Aí agora, enquanto eles entraram, aí o povo da cidade vem, aí diz: Ló, tem 2 homens aí que são visitantes. Traz eles para fora, porque a gente vai ter relação sexual com eles. Aí Ló disse: não, eu tenho minhas filhas que são virgens, pode fazer o que vocês quiserem delas, porque aqui era normal dentro daquele período em que eles estavam vivendo. Ló está se utilizando da normalização do pecado da cultura da época para tentar livrar os anjos do Senhor que estavam na sua casa. Trocando em miúdos, o que Ló estava fazendo era: toca nas minhas filhas, mas não desonra a presença na minha casa. Aí quando eles entenderam que Ló estava honrando a presença, os homens vão querer pegar esse moço por nome de Ló. Aí o que é que os anjos do Senhor faz? Vão tomar Ló à força e vão guardar. E a primeira coisa que acontece para a gente discorrer o texto aqui: os anjos do Senhor vai cegar os inimigos de Ló e de sua família. Levanta a mão, levanta.
Mas isso aqui só acontece na vida de quem honra, de quem valoriza, de quem preserva a presença. É Deus dizendo para alguém aqui: se tu valorizar minha presença na tua casa, eu vou cegar os teus inimigos diante dela. Fica de mão erguida, fica, aleluia. Vão te procurar, mas não vão te achar. Vão te buscar, mas não vão te encontrar. Que é isso, pastor? Salmos de número 105, versículo de número 15: não toquei nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Salmos de número 91, versículo de número 7: 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Êxodo 14, 14: e o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Jeremias 1,19: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Isaías 54:17: toda ferramenta preparada contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, está caindo por terra. Pastor, fizeram obra. Pode fazer obra com galinha preta. Galinha preta não vai dar jeito. Pode vir galinha branca. Galinha branca não vai dar jeito. Pode usar sangue de bode. Os bodes não vão dar jeito. Pode usar sangue de boi. Os bois não vão dar jeito. Pastor, colocaram cabelo. Pode colocar cabelo, nome, roupa, peça íntima. Pode usar o que for. Pode ir para o banda, Kibanda, Candomblé, Voodoo. Pode ir para Mata Virgem, Cruzilhada, cemitério. Pode fazer o que for. Deus está dizendo para alguém aqui: foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras. Meu Deus, hoje o inferno está caindo por terra. A macumbaria está caindo por terra. A inveja está caindo por terra. A feitiçaria está caindo por terra. Deus está visitando aquela macumbeira e está dizendo: não toca nele, não toca nela. Não se famava de replomar. Deus está dizendo para alguém aqui: eu estou desfazendo as obras que fizeram contra a tua vida. Maior não é quem faz, maior é quem desfaz. Ouça, ouça, aleluia, aleluia. Eles vão ficar cegos, porque se tem uma coisa que Deus tem prazer em fazer, é de cegar os nossos inimigos. Aleluia. Aleluia. Segundo, eles disseram para Ló: sai tu e toda a tua casa. Sai tu e toda a tua. A ordem deles para ele era: toda a tua família será. Ou seja, ninguém vai se perder. Não, vou repetir. Ninguém vai se. Mas o texto diz que os anjos arrancaram Ló à força. Espera aí, irmão. Isso aqui mexeu comigo. Se a senhora sabe que a senhora vai morrer, a senhora vai ficar no lugar? Hã? A senhora fica? Nem eu, tem nem perigo. Hã? Quem quiser que fique, irmão. A senhora ficaria? Tá queimado. Hã? Hã? Fica aí que eu estou indo. É igual no arrebatamento. Não quero arrebatamento não, então fica por aí. Vamos para cá. O texto diz que os anjos arrancaram Ló a. Foi os anjos que levaram ele para fora da cidade. Primeiro, aqui tem duas aplicações. Primeiro, ele não tinha força para sair. Aí os anjos foram e tiraram ele. Por quê, pastor? Porque quando a gente não tem força, o próprio Deus desce para nos ajudar. Segundo, talvez o coração dele estava ligado àquele lugar. E Deus está dizendo:
é necessário se desligar de alguns ambientes para não morrer. Eita, eu vou falar isso aqui, tá? Se necessário for, Deus te muda de lugar geograficamente falando. Se necessário for, Deus tira algumas pessoas da tua vida, só para você não morrer nesse ambiente. Se necessário for, Deus tira algumas amizades de perto de você, só para você não morrer. Por quê, pastor? Porque para Deus é melhor te ver perder do que te ver perdido. Agora não dá mais glória, né, irmão? Porque tem gente que Deus está dizendo, se afasta. Aí continua se aproximando. Eu não quero mais tu andando. Continua andando. Aí Deus está dizendo, se tu não fizer, eu vou te arrancar. Aí olha, chegamos no verso de número, misericórdia, 17. Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló, livra-te, salva a tua vida depressa. Não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar durante a tua jornada pela planície. Foge para a montanha, a fim de não pereceres com os demais. Primeiro, salva-te a tua vida depressa. Segundo, não olhes para trás. E terceiro, não pare em nenhum lugar. Queria chegar aqui, tá? Tenho 15 minutos e eu concluo. Primeiro, livra-te. A responsabilidade é nossa. Era o anjo dizendo, eu estou te dando a direção, mas a atitude quem tem que tomar é você. Tem coisas que Deus não faz. Tem coisas que Ele pode fazer, irmão. Deus pode fazer tudo. Mas aquilo que eu posso fazer, Deus vai fazer por mim? Mas por que a gente quer tudo de mão beijada? É ou não é? É aquilo que a senhora falou aqui, tem guerra que é só a gente e Deus, irmão. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente dá desculpa demais para Deus. A gente quer, como que eu posso dizer? A gente quer ficar de charminho com Deus. Senhor, se tu não fizer, eu não vou mais para o culto. Se tu não fizer, eu não vou mais para a igreja. E Deus está dizendo, te posiciona. Toma uma atitude. Porque eu vou trabalhar em cima do teu posicionamento. Segundo, não olhes para trás. Até agora eu não pedi para dar uma glória, tá? Olha no olho de quem está do lado aí, no olho. Pessoa falsa, hipócrita e mentirosa não olha no olho, olha no olho. Diz para ele assim, ó, não olha para trás. Aquilo que Deus mandou deixar para trás, deixa para trás. Deus, pastor, eu estou ferido, não olha para trás. Pastor, eu estou machucado, não olha para trás. Pastor, eu estou fraco, não olha para trás. Pastor, me abandonaram, não olha para trás. Pastor, me apedrejaram, não olha para trás. Pastor, a ferida está exposta, não olha para trás. Pastor, esqueceram de mim, vai sozinho, mas não para, não olha para trás. Deus está dizendo para alguém aqui, a tua visão não tem que estar no passado, tem que estar no futuro. Não olha para trás, não volta, não volta. Não volta. Segundo, não pare. Não. Ele estava perdendo tudo, sim ou não? Mas Deus mandou ele não. E tu quer parar por quê? Começou agora. O bambu nem estralou no teu lombo ainda, já quer parar. Eita. Acho que eu não vou mais pregar, não. O vento nem soprou ainda, irmão. Só está uma brisa, já está querendo parar. Eu vou morrer. Vai não. Deus está dizendo, não pare. Aleluia. Lembra da luta aí, lembra? Que tu disse, eu vou morrer, lembra? Não, lembra da pior. Da última. A pior luta que era uns anos atrás para ti, hoje tu olha para ela e diz, hoje podia vir 10. Era ou não era? Por quê? Porque a maturidade, a estrutura que tu tem hoje, tu não tinha antes. Mas se não fosse aquela luta, tu não teria amadurecido. Porque aquilo que não te matou te deixou mais
contar algo particular aqui, tá? A pior luta da minha vida foi por conta financeira. Porque eu vivo integralmente para o Ministério da Palavra. Eu acho que a pior coisa que tem para um homem, tá, é não conseguir suprir as coisas dentro de casa. E eu entrei numa depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Não conseguia nem sair de casa, irmão, por conta financeira. Tive tanta preocupação que eu tinha que tomar 14 comprimidos por dia. Entenda isso. Porém, depois daquilo eu aprendi que a minha dependência não tinha que estar no dinheiro, tinha que estar em Deus. Hoje, a minha esposa diz assim: a casa cai na tua cabeça e tu não faz nada. Eu disse: eu vou orar, eu vou falar o quê? 2022 passamos por uma situação, já aqui em Brasília, viajamos para o Ceará, a minha esposa com crise de ansiedade, viajamos para o Ceará, porque lá tínhamos acabado de montar o ateliê de unha dela, e Deus mandou a gente vir para cá, a gente deixou tudo, irmão. Aqui ela começou do zero. Então eu viajei mais por ela. Não foi porque Deus mandou, foi mais por ela. Quando voltamos, em casa só tinha farinha e sal, pastor. E eu com dízimo na mão. Eu disse: Senhor, o dízimo é teu, não é meu, é teu. Eu não vou mexer porque não é meu, eu sou louco. Eu não vou te colocar na parede porque eu sei quem o Senhor é e sei o homem miserável que eu sou. Porém, é a tua palavra que me diz: se eu fizer prova do Senhor, o Senhor vai abrir a janela do céu. E eu lembro que nesse mês só tinha 2 agendas. 2 agendas. Mas a minha oração foi: Senhor, não depende de agenda, depende do Senhor. E eu cheguei em casa, quando a gente foi olhar a despensa, só tinha farinha e sal. A minha esposa quis entristecer, eu disse: amor, eu vou orar. Eu orei à tarde porque eu tinha agenda à noite. Eu fui pregar no Guará. Irmãos, não me pergunte como. Milagre não se explica. Mas naquele dia, depois que eu terminei de pregar, eu preguei em Lucas 5. Lembra a mensagem como se fosse hoje? Preguei em Lucas 5, terminei de pregar. Era gente vindo na minha direção: me dá teu pix, me dá teu pix, me dá teu pix. Eu: moço, que trem é esse? Estou entendendo, é nada. Nunca ninguém pediu tanto pix na minha vida. No final do culto, que eu cheguei em casa, que eu fui olhar a conta, eu: misericórdia. Paguei o aluguel, fiz a feira do mês e ainda sobrou dinheiro. Aleluia. Não pare. Não pare. Pastor, alguém falou mal de mim. Pega a fila. Não pare. Aleluia. Pastor, alguém se levantou contra a minha vida. Vai se levantar mais 1000. Não pare. Deus está dizendo para alguém que não olha para trás: não pare, só para, olha para cá, só para quem está andando, sim ou não? Se movimenta. Tu vai parar de se movimentar por causa dos outros? Deus está dizendo para alguém aqui que quer receber o que Deus tem para a tua vida: continua de cabeça erguida e não para, anda. Fica de pé, fica. Aleluia. Escapa-te pela tua vida. Escapa-te